Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Murder Houses. Bom, para quem não sabe o que é Murder Houses, eu recomendo que assista o teaser inicial dessa playlist para que entendam qual é o critério de análise, como funciona essa análise, e que também assistam o canal Spook Houses Casas Assombradas, principalmente os 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa, para saberem quem sou eu, qual é a minha certificação, quais são as minhas habilidades para poder falar sobre esses casos. Hoje eu trago para vocês um assassinato que aconteceu na Pensilvânia em 2016, numa pequena e pacata cidade na Pensilvânia chamada de Altoona. Sentem-se e acomodem-se porque eu tenho certeza que essa história vai mexer com vocês. Bom, meus amigos, há mais ou menos 2 anos atrás, uma mulher de Altoona, na Pensilvânia, ela desapareceu. Não deu notícia, não avisou, a família ficou preocupada e só depois de 6 meses o seu corpo ele foi achado, descoberto dentro de uma garagem, largado entre os entulhos. Ela foi assassinada. Sua família diz que não sabem o que realmente aconteceu com ela. Bom, Catherine Boob e sua filha Catherine Copley falaram pela última vez na noite de 10 de dezembro de 2015, fazendo planos para se reunir no dia seguinte, eventos de família, comemoração, celebração, uma família unida nos Estados Unidos. Naquela mesma noite, por volta de umas 10 horas, Catherine, aos 29 anos, foi vista pela última vez com vida, entrando em um carro na Crawford Avenue, em Altoona. Bom, quando ela realmente não apareceu em um de seus compromissos familiares, aquela famosa reunião de domingo com os parentes, eles correram para a polícia e colocaram a notícia dizendo que a sua filha havia desaparecido e que ela possivelmente estaria em um potencial perigo nas ruas. Foram postados panfletos por todas as cidades, colocaram avisos, jornais e tudo mais em toda a área que realmente ela convivia, ela frequentava, ela caminhava. Quase 6 meses depois, um corpo foi descoberto em uma garagem de uma das casas que encontrava-se abandonada e repleta de entulhos na redondeza. A polícia passou horas coletando possíveis evidências com o legista do condado e até mesmo o promotor distrital também encontrava-se no local. E a mesma acabou sendo identificada pelas tatuagens que ela possuía em seu corpo. Curiosamente, a família frequentava esse lugar, ela visitava essa garagem, onde o corpo de Catherine foi encontrado. Sua mãe ainda sente a presença dela lá. Como suspeito, claramente sendo esse um possível crime passional, a polícia prendeu Michael Copley, que seria então o marido dela na época. Mas ele não foi preso por uma acusação de crime, não com relação ao assassinato, mas sim a devidas multas que ele possuía, devido a acerto judicial que não havia cumprido em outras acusações anteriores. Bom, todavia, a polícia investigativa confirmou que ele poderia estar sim envolvido no crime e que, em sua ausência, poderia estar destruindo qualquer prova referente ao sumiço e o desaparecimento de Catherine. Assim, eles o prenderam e o mantiveram ainda em custódia para que todo o crime fosse desvendado. Hoje eu trago para vocês a casa onde Catherine foi encontrada. Não existem cenas fortes, não existem imagens fortes. Não tem sangue, não terá corpo. Como eu avisei no começo, no primeiro teaser que foi colocado nesta playlist, o que nós vamos fazer é uma análise para ver se realmente existem criaturas, seres ou qualquer coisa que indique o que houve por meio de uma análise espiritual. E se realmente Catherine encontra-se no lugar. Outro ponto, eu vou trazer a foto de Michael Copley para que a gente possa analisá-lo. E aí sim, ver se realmente existem essas energias ao redor dele. Bora pro vídeo. Esta é a casa que foi encontrado o corpo de Catherine, ok?
Eu não vou colocar em tela cheia para evitar qualquer strike ou evitar flag, sabe? A gente vai fazer dessa maneira porque também evita problemas para mim. Muita gente fala, não, coloca a tela pequena, não, faz a tela grande, não sei o quê. Vai ficar desse jeito, tá bom? Vamos analisar a casa, eu vou mostrar para vocês o que realmente encontra-se lá. Essa é a fachada, é a entrada da casa. Nos fundos é onde existe a garagem, ok? Espiritualmente, existem indícios de que aconteceu algum crime? Sim, existe. Complicado é o seguinte, aos psicólogos, psiquiatras, médicos, aos estudantes que gostam desse assunto e que realmente pretendem entender por uma outra ótica o que acontece. Quando acontece um assassinato ou um suicídio, que não deixa de ser um assassinato, mas que envolve somente você, o mundo espiritual, ele é chamado a atenção. Não é que toca um sino e, né, olha só, nós temos um assassinato. Não. É como se, ao deixar um corpo no lugar, muitos obsessores que estão em volta desse lugar, eles se manifestassem, seja por uma curiosidade, ou seja para poder absorver a energia do corpo. Quando nós morremos, todo mundo sabe que nós liberamos substâncias, gases, para a atmosfera, para o solo, ao nosso redor. O corpo ele se desmancha, os órgãos eles vão perdendo força e eles vão morrendo, e toda a substância que está dentro dos nossos órgãos, ela vai sendo despejada para fora. Energeticamente, isso também acontece. Energeticamente, nós liberamos energia para fora por meio dos nossos pontos de energia. Imagina o seguinte, o seu órgão é uma espécie de uma bexiga de ar. Ela tem aquele bocal, e esse bocal está conectado à sua pele, no seu órgão, ok? Quando você morre, essa bexiga, que seria um órgão, ela vai esvairindo, tanto fisicamente quanto energeticamente. Fisicamente, ela vai buscar formas de sair do seu corpo, a substância que encontra-se em seus órgãos. Mas energeticamente, pelo ponto de energia, esse fluido é liberado. Todo e qualquer ser do mundo espiritual pode se aproximar e captar essa substância, essa, vamos dizer assim, essa essência vital do seu corpo que se desfez. Ele pode absorver essa energia? Pode. Ele vai se conectar ao seu corpo morto? Não. Mas ele vai ficar ao redor como se alimentando disso, porque isso também o deixa vivo. Existem livros espíritas, eu não sou espírita, mas eu li muito a doutrina. Dentro dos livros espíritas existe uma substância no ar chamada Primeva. É como se fosse prana, energy, ki, chi, hua, maná. Tudo isso para designar a energia que está ao nosso redor. É uma energia que advém do solo, do ar, do sol, da água e que alimenta o nosso corpo. Ele alimenta o nosso corpo de energia. Da mesma maneira que quando você libera essas energias de volta para a natureza, esses seres eles se alimentam disso. Aqui em volta existem alguns obsessores sim, nessa crime zone, zona de crime. E você consegue percebê-los andando em volta da casa. Esse andar em volta da casa é como se eles estivessem farejando, sim, a zona que houve um crime. Só que essa agitação não é só devido ao corpo, mas é porque encontra-se dentro da casa talvez uma criatura mais forte, que estaria chamando a atenção desses seres. Isto é uma outra realidade. É o que eu estou trazendo para vocês. É uma realidade relacionada a atos criminosos. Esses seres têm mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seres em volta da casa. Eles têm uma estatura mediana, mais ou menos 1,50 m, 1,20 m de altura, e eles passam muito rápido. É como se fossem os vultos que muitos conhecem. Você está trabalhando, de repente você percebe que algo passou pela porta, passou pelo corredor, passou ao seu redor. Isso nós chamamos de vultos, que são somente
espíritos que estão começando a adentrar como obsessores. Eles estão fazendo a passagem do lado espiritual, ou seja, como um mero espírito, para se tornar um obsessor. Então eles se tornam vultos. Essas energias estão ao redor. São todos iguais. Isso que é curioso. São todos seres iguais. Eles têm os mesmos traços, comportamentos parecidos, porque eles ficam andando, correndo em volta da casa, mas eles são idênticos em fisionomia. Tio Spook não vai desenhá-los. Tio Spook não vai desenhar esses seres, porque meu canal é repleto de crianças e adolescentes, e que ao desenhar um ser desse tipo, vai atraí-lo. E eu não quero. Eu tenho um compromisso com vocês. A ideia aqui é aprendizado, desmistificar e não temer ou buscar atrair esses seres. Nós aqui estamos desmistificando, ok? Ninguém vai desenhar nada. Ok, esta é a entrada da casa e a casa está completamente, vamos dizer assim, colocada em ruínas, completamente suja, repleta de porcaria, de lixo. É uma casa entulho, onde as pessoas jogavam suas porcarias, seus móveis, todos os objetos que não tinham interesse, ok? Tá tudo aí. O único ser que realmente chama atenção dentro dessa casa encontra-se nesta cena. Muitos de vocês que são sensitivos, que trabalham em centros espíritas, seja do kardecismo, seja de umbanda, quimbanda, candomblé, vão parar nessa cena e vão ficar olhando para um ponto aqui em específico. O único ponto que chama atenção é aqui. Exatamente aqui. O que está aqui? Infelizmente, o que está aqui foi o fator de ignição do assassinato de Catherine. O assassinato ele ocorreu graças a um ponto de ignição. Muitos de vocês já enfrentaram uma linha tênue na vida. O que é essa linha tênue, Tio Spook? Sabe quando vocês, infelizmente, perdem a paciência com uma pessoa e vocês começam a querer discutir com uma pessoa? Seja uma pessoa no trânsito, seja uma pessoa, um vizinho, um amigo que de repente passou do limite e vocês começam a discutir e o nível de tolerância vai sendo reduzido. Chega um fator que vocês ficam à margem de fazer ou tomar ou cometer uma atitude ruim, que seria partir para a sua violência. Muitos de vocês já tiveram essa linha tênue e na hora vocês pararam e pensaram, nossa cara, o que eu estou fazendo? Isso é o fator da explosão, mas sem a ignição que leve realmente ao ato final. A cegueira por completo mediante as suas atitudes. Este que está aqui é o fator da ignição, é o que faz com que a pessoa perca completamente a visão, se torne cego e que vá para realmente a atitude mais violenta, mais extremista. O que está aqui é um obsessor que nós chamamos de obsessor de raiva, de ódio, de vingança. Ele é tão grande que se eu fosse dizer para vocês mais ou menos o que ele seria, eu até brinquei com a Dani, que é a minha esposa, falei, Dani, se você for dizer o que é este ser, eu vou lhe falar que parece aquele cachorro gigante do Caça-Fantasmas, primeiro episódio. Olhos vermelhos, grande, só que de pé. É exatamente o que está aqui nessa imagem. Ele é uma criatura de raiva. Ele potencializa a raiva num ser humano. E onde ele busca se conectar? Ele tem os pontos mais relacionados. É um ponto na acupuntura relacionado a
a parte do estômago ou que seria o meio das costas, exatamente na região do peito atrás, o tórax atrás, tá? Na China, eles acreditam que esse ponto é chamado de o ponto das emoções inferiores. Por quê? Porque ele está envolvido em ganância, ego, raiva, todas aquelas emoções negativas, aquilo que te impulsiona negativamente, os seus desejos mais íntimos, mas que são proibidos, vamos colocar assim. As suas vontades, aquelas vontades mais obscuras, encontram-se por aí. Ela afeta vários órgãos, fígado, bexiga, pâncreas, toda essa região. Este é o primeiro ponto onde ele se conecta. Segundo ponto é o ponto da família, que infelizmente é um ponto-alvo de muitas pessoas. A família é um fator de ignição para raiva, para ódio, para brigas, para discussão. Isso nós vemos aqui no Brasil constantemente. Esse ponto da família é um ponto muito latente na região de todo o quadril e base da coluna, e que fisicamente pode levar uma pessoa a ter problemas renais seríssimos, problemas de hipertensão. Nas mulheres, infelizmente, isso se estende até problemas uterinos, como ovário policístico, cistos e doenças sérias, problemas menstruais e até de gravidez. Esses são os pontos onde ele se conecta. E isso gera uma perturbação em qualquer indivíduo. Ele estava nesta casa quando o marido de Catherine a levou. Ele fez, provavelmente, um fator de impulsão à vontade de matar. Quando nós analisarmos o marido de Catherine, ou melhor, o ex-marido, né? Nós vamos tentar buscar realmente uma conexão a esse ser. Vamos continuar a análise. Quem está filmando provavelmente ou é um policial ou é um legista que está tentando ver ainda a cena do crime. Tem algum rastro aqui em cima. Tem alguma energia como um rastro aí em cima. Ele está levando para o último quarto à direita. Último quarto à direita, esse rastro. Aqui não tem nada. No primeiro cômodo, que eu acho que foi o banheiro, também não tem nada. Aqui não tem nada. O último quarto à direita. O último quarto à direita. A cama. Um, dois, três. Consumo de drogas. Impulso sexual e violência sexual. Perfeito. Nós temos duas criaturas aqui, que são duas deturpações do mundo espiritual. Aqui em cima nós temos uma energia, e eu vou explicar o que é. Do lado direito da cama, nós temos uma outra. Embaixo da cama existe uma mancha preta tomando o assoalho. Para quem não sabe o que eu estou falando, eu recomendo que assistam um vídeo que foi postado no meu canal de limpeza de casas, onde nós fomos, junto com o pessoal do 89, no Escape Time Brasil, onde nós identificamos o mesmo buraco preto que existe aqui embaixo da cama, que é uma camada de lodo, também existia lá. Então, assistam que vocês vão entender a cumplicidade dos fatos. Aqui no móvel, em cima do móvel, nós temos uma obsessora sexual. Isso mesmo que vocês escutaram. Íncubos, súcubos, esqueçam os nomes. Esses nomes não se referem a nada.
Vamos nos ater ao que é realmente essa energia. E aqui nós temos um obsessor de drogas, mas drogas medicamentos relacionados a controle mental. O que é isso? Controlar a mente. Vamos entender. Na frente da cama nós temos uma obsessora sexual. No mundo espiritual, existem obsessoras sexuais e não obsessores sexuais. O impulso, ele é mais feminino sobre os homens. Então, vou repetir. O impulso, ele é muito mais feminino sobre os homens do que, realmente, termos obsessores masculinos influenciando as mulheres. A natureza é assim que funciona. As mulheres têm o poder sobre os homens, o domínio sobre os homens, muito facilmente atrelado à sexualidade. A mulher é sensual, ela é sexual. Ela consegue ter uma influência muito maior quando domina o sexo do homem do que quando domina somente, seja o seu estômago ou sua inteligência. Mulheres sabem disso e não estou menosprezando ninguém, ao contrário, eu acho a sensualidade feminina extremamente interessante para ser analisada. Mas isso também reflete-se no mundo espiritual. Ela também tem uma contrapartida espiritualmente falando. Os obsessores femininos, eles conseguem fazer com que o homem haja pelo, vamos dizer assim, pela sua natureza mais apaixonada. Ou seja, eu posso ter um crime passional somente identificando esse obsessor sexual aqui. Se eu entrasse aí, eu falaria, a pessoa que está aqui, que dormiu aqui, ou que frequentou aqui, tinha uma compulsão sexual. Um instinto sexual, um estímulo sexual muito aflorado. Talvez tenha sido um crime passional, no qual ele não obteve dela o que ele queria, e ele a matou. Do lado direito, existe uma criatura relacionada a drogas. Quando a gente fala drogas, existem dois tipos de drogas. As drogas alucinógenas, as drogas que viciam, como cocaína, heroína, maconha, são drogas que realmente são contra a lei. Você não pode consumi-las porque isso realmente é contra a lei. E drogas medicamentosas. Existem remédios que têm muito poder sobre um ser humano, que eles controlam a pessoa no sentido de controlar a sua ansiedade, controlar a sua depressão, controlar impulsos químicos do seu corpo. E é isso que nós estamos falando. O que está aqui, ele controla a mente da pessoa, no sentido de acalmar a mente da pessoa, fazer com que a pessoa não sofra pela esquizofrenia, tenha um controle maior sobre bipolaridade, tenha um maior, vamos dizer assim, controle sobre suas enfermidades. Mas isso leva a crer que existem obsessores, tio Spook. Por quê? Esses remédios, teoricamente, não estariam fazendo bem ao ser humano? Não. Mas isso não implica para que não deixem de tomar seus medicamentos, por favor. Eu vou explicar. Um exemplo simples. Quando você, meu querido inscrito e membro do meu canal, enche a cara num bar, o que acontece com você depois de tomar 1, 2, 3, 4 cervejas, 5 cervejas? Você perde completamente o seu sentido. Você fica tonto, você perde seus reflexos, você simplesmente cai na alegria, na diversão, porque você está completamente bêbado, atordoado e não sabe mais nada do que está acontecendo. Vamos nos colocar num sentido ao contrário. Vamos dizer que, naturalmente, existam pessoas que já possuam uma deturpação sobre a visão, sobre a percepção do mundo, como se estivessem bêbados. Você coloca nelas uma droga e faz com que elas tenham uma situação inversa, com que elas tentem se corrigir para voltar a uma sociedade. O corpo de energia de uma pessoa, ele reflete não somente a sua postura mental, emocional, mas também física. Quando você fica bêbado, o seu corpo de energia, que é um corpo que nós chamamos de corpo bioplasmático,
principalmente os grandes acupunturistas, conhecem muito bem a funcionalidade do corpo de energia, como se fosse sua aura, mas vai mais além do que só um estudo de uma simples aura. Esse corpo de energia ele entra numa deturpação. Então, é como se você tentasse empurrar um triângulo para dentro de um buraco que é quadrado. Ele até pode se encaixar, mas ele ainda vai ficar com brechas enormes. E quando acontecem essas brechas, seres do mundo espiritual, que realmente são conhecidos como nossos obsessores e vão além até muitas vezes, eles podem se conectar com uma facilidade, já que existem as brechas que surgem dentro do nosso corpo de energia. Mediante essas brechas, eles fazem com que você perca o seu controle. Infelizmente, isso acontece. Esse ser está aqui do lado. De novo, ele advém do uso de medicamentos para controle do ajuste, vamos colocar assim, da necessidade mental e emocional dessa pessoa voltar à sociedade. Significa que ele poderia estar com transtornos como uma esquizofrenia, bipolaridade ou alguma coisa mental? Poderia, claro que poderia. Só lembrando, essa casa ela está abandonada. Ela tinha outros donos. Essas energias estão esperando seus donos voltarem. Nós estamos falando de pessoas que conviveram, viveram e frequentaram esta casa. Se você é um assassino e você está tramando algo, você pode entrar nessa casa e ficar ali tramando como essa situação vai ser acometida. É uma casa que está abandonada há muitos anos. Depois de 6 meses, tornou-se uma cena de crime. E provavelmente ela ainda está abandonada. Então, tome muito cuidado. Nós temos um emaranhado de energias. Na hora de analisar essas energias, nós temos que entender, olhando para a pessoa, qual delas é compatível com o assassino. E nós vamos fazer isso também. Vamos continuar o vídeo. Ó, ele está aqui, ó, exatamente onde está o abajur. A mancha preta embaixo da cama e o obsessor feminino olhando para a cama, aqui de frente. Aqui não tem nada. E nós temos um urso morto no chão. Prova número 9. Ele ainda está aqui. Ele está perto da porta. O teto. Engraçado que esse teto ele se conecta com o último quarto à direita. Esse teto ele tem aquele buraco exatamente que nós falamos, que nós encontramos no Escape Time Brasil. Toma cuidado aí, cara. E ele passa pelo ser de raiva. O pessoal devia ter um treinamento aí comigo para poder entrar em umas casas dessa e evitar a contaminação espiritual.
Agora a gente vai para o ponto crucial. Aonde foi encontrado o corpo de Catherine? Só que isso vai ficar para o próximo capítulo. Gente, eu recomendo que vocês assistam, porque vocês vão se impressionar com o que eu ouvi. Bom, recadinhos finais, como eu sempre falo nos vídeos. Para aqueles que querem passar pela retirada desses seres da casa de vocês, pelos tratamentos para problemas físicos, emocionais, mentais, espirituais ou o que for, encaminhe a sua solicitação para um único endereço de e-mail, que é limpezadecasas@gmail.com. Esse é o único endereço de e-mail que nós realmente atendemos. Se você quer ajudar o nosso canal, fazer com que realmente a gente continue na plataforma, trazendo cada vez mais instrução espiritual a vocês, por favor, tornem-se membro do canal. Custa R$ 8 por mês e vocês participam de sorteios, tem atendimentos que nós fazemos, nós vamos sortear tudo isso a vocês. Também existem as doações pelo sistema de PayPal, que também encontra-se aqui embaixo, no link. É só abrir a telinha embaixo, tem tudo direitinho para vocês. E a nossa lojinha, Casas Assombradas, com muita coisa legal. Vejo vocês então na continuação desse vídeo. E bons sustos a todos nós.